Vamos falar sobre o Império Persa que remonta a 10 mil anos antes de Cristo, que fez parte de um dos povos ali no Planalto iraniano, junto com os Medos, que mais tarde, no século VIII a.C., os Medos botaram empreita sobre as outras tribos, formando assim um pequeno império. Só que sucumbiu logo após, no século VI, com o Império Persa, sendo dominado por Ciro o Grande, botam empreitado em cima dos Medos, sendo dominados pelos persas. Os Medos então sucumbiram o seu pequeno império ali. Ciro o Grande vai propor ali sobre essas outras tribos uma grande afronta a todas essas tribos, colocando sobre seu jugo todas as outras tribos ali em volta dessas regiões, propondo a eles que praticassem os seus costumes e praticassem sua religião, contando que pagassem pequenos impostos ao Ciro, ao esse império persa, fazendo assim com que fosse fácil a adesão dessas outras tribos e assim podendo estender esse seu império persa. Ciro Grande então consegue ali então esse grande feito, uma revolução para a época, né? Tendo que sobre seu jugo povos, deixando eles livres para praticarem a sua religião, a sua cultura, a sua agricultura, deixando assim a sua própria língua materna, somente que pagassem os seus impostos e assim podiam ficar livres para praticar o que quisessem em suas terras. É uma diversidade cultural para a época muito interessante se a gente for buscar para pesquisar, né? Ciro então ele veio a falecer, deixando seu filho Cambises II no lugar reinando esse império, e que Cambises II foi marcado pela conquista do Egito. E no entanto depois Cambises II foi assassinado e tendo posse então ali pelo Império Persa, Dário I, que assumiu o poder. Dário conseguiu entender esse domínio persa, conquistando terras em todo o Vale do Rio Indo, e organizou o seu império em satrápias. Satrápias eram basicamente províncias, sendo basicamente 20 no total. E era entregue a comando de pequenos homens nomeados pelo próprio imperador de confiança, para que ali, tendo esses homens sendo os olhos do imperador em pequenas províncias, facilitando assim o domínio e o controle do seu reinado, né? Tendo assim então esses olhos do imperador nesses locais, o Império Persa então consegue esse grande feito, né, no seu império, nas suas terras. As guerras médicas vão acontecer ali na Grécia durante o reinado de Dário, né, uma pequena revolta de pequenas tribos na cidade do Jônia, na região da Ásia Menor, cidades essas, né, tribos essas, cidades dominadas pelos persas, que o rei então decidiu realizar uma pequena expedição militar punitiva contra Atenas, essa cidade grega, né, que forneceu apoio à rebelião grega no Jônia. E isso deu início à Primeira Guerra Médica. No entanto, foram duas guerras médicas, né, sendo essas duas perdidas aí pelos persas, culminando depois, mais tarde, com a Paz de Calhas, assinada em 449 a.C. Dário I veio então a ser o rei dos persas, tendo o reinado desse Império Persa. Dário conseguiu ainda colocar melhorias nesse império, né? Cunhando uma moeda própria para o seu império, né? Chamado de Dárico, né? Provavelmente pelo seu nome Dário ele cunhou essa moeda de Dárico, e assim facilitando então essas práticas econômicas ali no Império Persa. O Império Persa basicamente vai ter uma religião dualista, uma religião basicamente marcada entre o bem e o mal, né? Ali dada por Zoroastro, né? Um profeta ali do Império Persa, em que ele vai dizer que existem dois deuses, um deus bom e um deus mau, o Ahura Mazda, o deus bem, e o Ahriman, o deus mau. Então fica basicamente essa religião dualista do Império Persa. A decadência dos persas então veio a acontecer ali, culminando com o império de Alexandre o Grande, né, o grande rei da Macedônia, que assumiu o poder em 336 a.C. E ele iniciou essa campanha de conquista territorial que levou ao fim do Império Aquemênida em 330 a.C.
Depois que o rei Dário III foi derrotado pelos macedônios, a morte do rei persa fez com que o império fosse conquistado pelos macedônios. Então essa foi uma pequena explanação sobre o Império Persa. Espero que tenha gostado e até mais.